As irmãs Berenice Lima e Deusa Nogueira apresentaram aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal um programa simplesmente excepcional. Missionários da Luz. Mas antes de falarmos do programa, eu quero chamar a sua atenção para o fato de a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente a divulgação da doutrina espírita. Nós reunimos aqui na página Estação da Luz Espírita os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal, da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, entre outras matérias, livro da codificação, livros suplementares, palestras, entrevistas, para que você encontre no mesmo lugar o acervo que atenda às suas necessidades. Mas qual é o objetivo? Divulgar a doutrina espírita e facilitar naturalmente sua pesquisa, seu estudo e seu lazer. Por isso, convidamos você para mais esse programa excelente, imperdível. Programa Espírita Missionários da Luz, estudo sobre as obras de André Luiz, produção da Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, apresentação de Berenice Lima e Deusa Nogueira, na Web Rádio Estação da Luz. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Vamos ao programa. Que estás do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós. Pai nosso, que estás do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Os segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 9, que tem o título Mediunidade e Fenômeno. E é muito interessante porque a mediunidade, ela gera uma curiosidade. Às vezes a pessoa acha que a mediunidade é só o fenômeno mediúnico. Às vezes as pessoas acham que o médium, né, o portador, a mediunidade o médium é o quê? É que está no meio, fazendo essa ligação do mundo espiritual e o mundo material. Às vezes nós achamos que o médium é uma pessoa especial, é um protegido, é uma pessoa assim, que tem poderes mágicos. Muitas vezes nós buscamos apenas os fenômenos
Não sabemos exatamente como o fenômeno acontece, mas às vezes a gente quer uma prova que a espiritualidade existe, que o mundo espiritual existe, através dos fenômenos. E é muito interessante porque as pessoas que buscam essa prova através dos fenômenos, haja o que houver, ela sempre vai dar uma desculpa a respeito do fenômeno. Com certeza. Vai achar que não, que houve alguma coisa, que houve alguma mágica, alguma ilusão de ótica. E muitas pessoas até questionam assim, mas se existem os espíritos, o mundo espiritual, os médiuns de efeito físico, por que não acontecem as coisas assim aos olhos vistos, justamente para despertar as pessoas para a espiritualidade? É interessante, né, Berenice, que sempre a gente vai tendo em Jesus uma referência. Naquele momento que o pai daquele jovem obsidiado fala assim, Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Eu acho que essa frase, muitas vezes, é o nosso refrão, né? Porque a gente tem dificuldade mesmo. E entender, a gente começa a buscar argumentos, mas na verdade não é de fora, é a crise de fé. Exatamente, porque a gente tem este olhar. Nós temos uma crença e às vezes ela entra em conflito com os nossos desejos. E aí a gente não sabe, os nossos interesses são diferentes daquilo e às vezes gera uma confusão assim muito grande. Mas esse capítulo, Mediunidade e Fenômeno, ele vai assim nos esclarecer muitas coisas. Dando início, o André Luiz fala: era considerável o número de amigos encarnados provisoriamente libertos do corpo físico através do sono, que se congregavam no vasto salão. Ou seja, aqui o André Luiz está descrevendo uma reunião no plano espiritual, no mundo espiritual, onde a quantidade de pessoas encarnadas que estavam apenas através do sono, né, em desdobramento, era muito grande nesse salão. E a gente pode pensar, mas quem é que vai estar lá? Ora, qualquer um de nós. Isso é bom. Qualquer um de nós podemos estar lá. E aí ele continua. Em primeiro lugar, junto da mesa diretora, onde Alexandre assumiu a chefia, instalaram-se os alunos diretos e permanentes do generoso e sábio instrutor. Distribuíam-se os demais em turmas sucessivas de segundo plano. Berenice, é muito interessante isso das escolas no plano espiritual, e ajuda a gente até a aproveitar a própria encarnação. Tem uma experiência que foi até interessante. Lá no SEMA, que é o Centro Espírita Maria Angélica, né, que a casa que você faz parte, que a gente vai lá vez por outra, a gente tem muita intimidade, muito carinho com os companheiros, os médicos e trabalhadores da casa. E uma vez, no sono físico, eu fui ao SEMA do plano espiritual. E eu lembro perfeitamente, assim, do ambiente muito amplo, e de uma tribuna. E quem falaria seria uma pessoa de nome Jorge. Eu não esqueço disso, nome Jorge. E eu cheguei, como eu tenho muita intimidade com o grupo material, do grupo encarnado, eu cheguei e fui sentando. Eu lembro que eu não sentei na frente, mas sentei mais ou menos no meio, numa cadeirinha que dava para fora. Como a gente fala assim, para o corredor, né? E estou sentada lá para assistir a palestra. E, de repente, vem uma irmã de caridade, bate nos meus ombros e fala assim, minha irmã Deusa, por acaso você se credenciou para ouvir a palestra? E eu levantei, fui para uma recepção, e eu lembro que na recepção havia alguns companheiros que eu conhecia, outros não, mas ficou muito claro, a visão da Glorinha, que é uma companheira muito querida, que estava fazendo parte da recepção, e ali eu fiz um credenciamento que eu não me lembro bem da natureza, mas lembrei da figura dela do credenciamento. Apagou a questão do sonho. Isso foi de uma segunda para terça, quinta-feira tinha um estudo lá. E quando eu cheguei assim, Glorinha, assim, eu que credenciei você. Quer dizer, ela teve a nitidez do sonho, que foi, na verdade, um aprendizado, né? E aí a gente vê como o plano espiritual é organizado e como a gente, muitas vezes, é desorganizado nisso. E a gente tem que pensar neles, nos nossos mentores. Aconteceu comigo essa semana passada, em 2 semanas, uma coisa assim, muito interessante.
eu tive que resolver um problema muito sério, que envolve lá o abrigo, uma situação assim, muito crítica, e eu fui resolver, e num determinado momento eu tive que tomar uma postura, e uma postura muito séria que daria um grande desdobramento. Óbvio que me deu uma descarga de adrenalina muito grande, né? Eu fiquei muito agitada e, enfim, eu resolvi a situação. Mas aquela cena muito conturbada, onde eu tive que tomar uma postura e tomar uma decisão e enfrentar várias pessoas com opiniões divergentes, mas eu tive que conduzir de uma maneira adequada, me deu um desgaste emocional muito grande, psíquico muito grande, e aí aquela cena não saía da minha cabeça. Depois que foi resolvido, eu fiquei me deu uma descarga de adrenalina grande, eu fiquei estressada, e durante o dia, aonde quer que eu estivesse, aquela cena invadia. As pessoas falando, o olhar esgazeado das pessoas, né, e as pessoas gritando, e aquela cena começou a me perturbar, porque eu estava dirigindo e aquela cena entrava na minha mente. Aí eu fazia prece, daqui a pouco a cena entrava novamente. Aí teve uma hora que eu cheguei na minha casa, eu fui até tomar banho, e eu comecei a pedir para que me ajudasse a tirar aquela cena da minha cabeça, porque aquela cena estava me perturbando. Eu tomei uma atitude que eu achei que era a atitude correta, porque alguém tinha que tomar alguma atitude, e eu comecei a pedir ajuda ao plano espiritual, ao meu amigo espiritual, e eu estava durante o banho, e aquela água caindo, e eu comecei a mentalizar que aquela água, ela dissolvesse aquela cena que estava tomando conta do meu pensamento, porque cada vez que a cena se estabelecia, se formava na minha mente, eu tinha outra descarga de adrenalina. Com certeza. Né? E eu revivia, né? Isso. E você revivendo essas emoções fortes, não faz bem. E aí eu tinha que ir para a briga, eu tinha que dar aula, eu tinha que fazer uma porção de coisas, e como é que eu ia fazer naquele estado? E eu comecei a pedir ajuda. Olha, simplesmente a cena se dissolveu. Exato. Eu aqui agora contando para Deus e para todos vocês, eu não consigo me lembrar da cena totalmente. Eu estou me lembrando assim de flashes. Aquela cena, ela se dissolveu por completo. Por quê? Porque eu pedi. Eu não provoquei uma cena de desajuste. Eu fui obrigada a tomar uma decisão. Né, Exatamente. Mas eu pedi ajuda, e a cena simplesmente ela foi se dissolvendo da minha mente. Isso é muito interessante, porque quantas vezes nós não discutimos dentro da nossa casa, quantas vezes nós, às vezes até assistimos um filme, e às vezes uma determinada cena fica impregnada na nossa mente, que a pessoa tem pesadelo, a pessoa fica assustada. Então, vamos pedir auxílio. Agora, que esse pedido de auxílio seja um pedido sincero. Também não adianta a gente cometer os nossos erros e depois pedir para esquecer as cenas. Não é isto, né, que nós estamos falando. Mas alguma coisa que não está sobre a nossa vontade de conduzir pelo bem, e o mal chega e se aboleta na nossa frente, e a gente tem que tomar uma decisão, então vamos pedir ajuda para que essa cena, essa sensação saia do nosso ambiente psíquico, que os amigos com certeza ajudam, né? Com certeza. E o André Luiz continua falando. Calculei a assistência de companheiros nessas condições em pouco mais de 100 pessoas, aproximadamente, exceção dos desencarnados que acorriam até ali em mais vasta expressão. Além do grupo do irmão Francisco, que trouxera os tutelados, outras associações da mesma natureza compareciam com seus pupilos, interessados em novas instruções. E a gente está vendo aqui que são grupos, né, de professores carregando os alunos para aquela experiência, para aquele estudo.
mas de acordo, não é, Berenice, com a faixa de interesse. Aí é que está, e novamente vem Jesus, né? Aonde a gente colocar o nosso tesouro, estará o nosso coração. Porque não adianta eu improvisar e falar assim, não, mas o meu interesse é o bem do próximo, mas aí eu durmo com uma raiva, com um ódio, com uma ideia de destruição, aí eu quero ir para uma escola dessas, não vai ter acesso, não é porque me impeçam, não é porque a minha vibração não vai me conduzir para lá. Não é? É isso mesmo, é isso aí. E o André continua. Observei, porém, uma particularidade. Somente os aprendizes comprometidos com Alexandre podiam relacionar suas dúvidas, pedidos e indagações, não em sentido verbal, mas através de consultas que eram previamente transmitidas a ele antes de iniciar a dissertação. É uma coisa interessantíssima isso aqui, porque é uma palestra, né? Está tendo uma aula lá, mas só os aprendizes comprometidos com Alexandre que poderiam fazer perguntas. Disciplina, né? Isso, para nos auxiliar, quando a gente participar de estudos, a gente formular uma pergunta com base. Às vezes nós estamos ou num grupo, ou numa aula, ou seja, em uma situação em que a pessoa está, o instrutor, né, está fazendo uma explanação. Vamos primeiro assim, deixar a pessoa falar, concluir o raciocínio. Enquanto a pessoa vai concluindo o raciocínio, nós vamos elaborando alguma questão. Quando a pessoa que está explanando, falando, se cala, aí a gente pergunta. Isso. E é bom, não é, Berenice? Essa questão, a gente sempre fala, às vezes em estudo, em encontro, que o espaço é democrático. Então, se nós temos numa sala 30 pessoas, as 30 pessoas, a gente até fala assim, elas pagaram para isso, por exemplo, gratuito, mas pagaram no sentido figurado, né? Para indagar. Então, às vezes, a pessoa aproveita e conta, faz um atendimento fraterno, aproveita que ela deixa e conta um caso, uma história, que gasta 10, 15 minutos. E aí, na verdade, mas toda dúvida merece. Toda dúvida merece, mas a gente tem que ver o espaço do outro também. Que o outro, muitas vezes, não é obrigado a ouvir aquela história toda e, às vezes, até desviando do assunto, né? Exatamente. A casa espírita está aberta, tem a conversa fraterna, mas que na hora da aula a gente pergunte sobre aquele assunto. Exatamente. E isso também nos ajuda, isso aqui é uma educação, porque nos ajuda também a ser o quê? Objetivos. Na vida, né? Em tudo. A gente precisa ser objetivo. Quando a gente vai perguntar alguma coisa, tem pessoas que, assim, ela quer perguntar sobre uma coisa, ela faz uma introdução tão longa, com tantos assuntos, que depois ela mesma se perde naquela questão. E aí, Berenice, você me perdoa, mas acaba aquelas reuniões que esvaziam. Por quê? Porque vai todo mundo para resolver uma questão, e no final se fala tanto, se discursa tanto, se conta tanta história, que você fica 1, 2 horas numa reunião e sai sem resolução. Isso é altamente frustrante e altamente contra a lei de Deus, porque o tempo é um patrimônio sagrado, né? Isso. E a gente tem que ser objetivo, porque quando nós não somos objetivos, a outra pessoa ela pode não entender. Isso. E aí começa dispersa, né? Isso é importante em conversas dentro do lar, em conversas no trabalho, com a chefia, com marido e mulher, com todas as questões. E a gente ir para uma conversa e falar assim, olha, eu vou falar de uma forma objetiva, mas não acho que essa objetividade que eu estou empregando aqui nessa questão é uma forma de agressão, não é isto. Mas eu vou falar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, qual é a minha dúvida, qual é meu questionamento, aonde eu quero chegar, de uma forma objetiva. Porque às vezes se gasta tanto tempo e aí a pessoa vai dispersando também a mente dela. Um assunto puxa o outro. Eu lembro, Berenice, que você falou no estudo dos Mensageiros, o livro que nós acabamos de estudar, sobre essa preparação para as questões, né? Então, se eu vou falar com alguém uma questão séria, que eu me prepare antes, né? Isso. Para eu vibrar naquele objetivo, naquele ideal, né? Vamos preparar. Então, eu quero falar o quê? Vai ser uma questão administrativa. Nós vamos conversar sobre uma questão financeira, uma descompensação financeira, sobre uma campanha que vamos lançar.
Então eu vou ter que me preparar para aquilo. Para quê? Para eu até ter um campo para ser intuída. Eu não oferecer à espiritualidade uma confusão imensa, porque trabalhar na confusão é difícil. A mentora da Casa Espírita que eu frequento, que é a irmã Maria Angélica, ela tem uma frase que é fantástica. Toda precipitação gera desastre. Isso. Mas, gente, todas. Por exemplo, lá no abrigo, quando eu vou fazer uma reunião com os funcionários, eu me preparo. Isso. Eu oro antes, eu vou preparando os temas, eu vou anotando os temas, eu não falo nada de supetão, porque a experiência já me mostrou, e a frase da irmã Maria Angélica, ela está assim, em letras garrafais na minha mesa, para eu não esquecer, e a experiência já me mostrou que sempre quando você age assim, de rapidamente, quando vem uma situação e você decide no primeiro momento, que é uma precipitação, gera um desastre muito grande. Lá eu vou fazer uma reunião. Então, primeiro eu anoto os pontos que eu vou falar nessa reunião. Os pontos pertinentes à situação. Porque se surgir uma situação, vamos supor assim, uma situação desagradável na hora da refeição. Os funcionários, de repente, na hora de colocar a comida no prato das crianças, está acontecendo algum aborrecimento, alguma falha, ou botando comida demais e estragando comida. Vamos imaginar que o problema seja esse. E eu quero fazer uma reunião focada nisso. Eu não vou falar sobre a lavanderia. Exato. Porque confunde as pessoas. Nós temos que ser assim, focados. Então, primeiro você vai falar, se for uma reunião geral, aí sim, você fala do refeitório, da lavanderia, dos quartos, ok. Mas você faz uma pauta. Mas essa pauta é só quando a gente vai falar de forma assim, profissional? Não. Eu estou até pensando em compra de supermercado, né? Desculpem os homens que estão ouvindo, mas é assim, a gente, mulher, faz uma listinha. Para quê? Para não passar 2 vezes pelo mesmo lugar. Então a gente faz isso, né? Se eu começo pelos cereais, eu vou pelos cereais, aí depois eu estou indo pelo tempero, depois eu vou pelas massas, eu vou passando assim, depois pelo material de limpeza, o carro fica organizado. Na hora da gente passar no caixa, né? Está tudo organizado, então a gente não vai ter que estar procurando na bolsa o que está, nem misturando comida com material de limpeza, tudo isso, né? Às vezes a gente pede aos maridos para ir. Aí o que você quer? Eu quero, por exemplo, molho de tomate, e quero um biscoito tal, e quero o material tal de limpeza. Aí eles começam a rodar o tempo que demora, porque, na verdade, no planejamento, sabe por quê? E às vezes ainda traz, assim, a marca errada, que é a primeira que encontra ali, né? Traz outras coisas trocadas. Por quê, gente? Vamos colocar. Nós temos um planejamento que, às vezes, algumas vezes, não está nem no papel, mas está na mente. Eu sei o que eu vou buscar. Quando a gente trabalha sem planejamento, a gente não sabe o que vai buscar. Então tem aquela situação que a André Luiz fala. Nenhum vento ajuda quem não sabe onde quer ir, né? Exatamente. Vai ter uma conversa dentro da nossa casa, com o nosso filho, com o nosso marido, com a empregada doméstica, com um parente, seja com quem for. Monte um esquema. Por onde você vai começar? Para que a conversa tenha começo, meio e fim. Se a pessoa é difícil, não é? Se a pessoa é difícil, se prepare antes, converse antes mentalmente. Isso. Você chama mentalmente a pessoa para conversar, e aí você vai treinando, você vai se acalmando, você treina a falar com calma. Você pede para os mentores te auxiliarem. O anjo guardião da criatura e o nosso, né? Que a gente às vezes esquece disso. Exatamente. Então já aconteceu de eu fazer reuniões assim, com pessoas complicadas, que tinham tudo para ser um desastre, e eu tenho certeza que é por causa dessa preparação, na hora, quando você começa a falar, parece que a pessoa já sabia daquilo. Exatamente. Claro que ela já sabia, porque eu já enviei as mensagens psiquicamente para elas. Não só as mensagens, como também a minha boa vontade para resolver a situação. Porque também, se a gente começar a enviar as mensagens com raiva, quando se encontrar, vai explodir. Ou então ficar só pensando no mundo dos sonhos, né? E não chegar à concretização, porque às vezes fica assim, eu pensei, eu vibrei, mas tem um exercício que é ação que vai levar ao nosso progresso. Exatamente. Né?
E a gente tem que aprender a usar esses recursos que nós temos, e nós estamos cada vez mais aprendendo com esse nosso querido amigo André Luiz. E ele continua: atendendo minha curiosidade, Sertório, que se mantinha a meu lado, explicou atencioso: olha, André, há muitas escolas desse gênero para os encarnados que se dispõem a aproveitar os momentos de sono físico. É natural que aos discípulos permanentes desse ou daquele setor caiba o direito de interrogar. Como vemos, não há particularismo. Trata-se de uma questão de ordem dos serviços, mesmo porque os aprendizes de comparecimento eventual terão direitos outros, por sua vez, nos núcleos a que pertencem. E aí a gente tem 2 aspectos importantes. O primeiro são os aprendizes que se dispõem a aproveitar os momentos de sono físico, porque nem todos nós nos dispomos, né? Se a gente tiver consciência dessa duplicidade da nossa vida, né, que está, e Leon Denis fala que são 3 estados. A gente pode estar encarnado, desencarnado e emancipado. Olha que coisa boa. Então, esse momento de emancipação pode ser muito bom. Às vezes as pessoas falam assim, mas que prática há nisso? E aí nós podemos até falar, eu e Berenice podemos falar disso assim de cadeira, que a nossa vida é ocupada. Quantas vezes que as horas de sono são poucas? Mas a gente pede antes de dormir, né, Senhor, que seja um momento de refazimento, para que o amanhã eu possa acordar bem, porque não é interesse nosso você chegar no lugar, tô cansadíssima, não vou dar conta das coisas. Isso aí é desestímulo para a gente e para quem vive juntos. E a gente às vezes pede, às vezes a gente acorda sem lembrar até o que sonhou, mas acorda renovado. É aquele banho, é o café da manhã, a gente está pronto para aquele dia. Porque acontece mesmo. Outras vezes a gente está com uma questão que quer resolver. Como é que eu vou resolver isso? Meu amigo espiritual, que a gente possa conversar, porque eu não quero falhar nessa encarnação novamente. E daqui a pouco a gente acorda sem lembrar da conversa, mas parece que veio uma boa ideia. Eu sou uma beleza, olha, e a gente até esquece de agradecer e eles não ligam. Então vamos aproveitar os momentos de sono físico para a nossa evolução, para o que for proveitoso, para a nossa felicidade, essa felicidade que é possível na Terra, não é, Berenice? É verdade, e às vezes eu chego do abrigo cansada, muito cansada, primeiro é muito longe e são muitas crianças, e eu tenho trabalho à noite no centro, né, tanto de cursos ou como reuniões mediúnicas, etc. E às vezes eu deito por 15 minutos. Eu deito, fecho os olhos e nesses 15 minutos eu faço uma prece e entro em contato com os meus mentores para eles me ajudarem, para eu ficar assim bem para a tarefa da noite. Olha, é impressionante como esses 15 minutos, eles assim me revigoram. Eu fecho meu olho, fico ali com a respiração tranquila, pedindo para que aquele cansaço físico, ele saia por um pouco, para eu ir para minha segunda tarefa e quando eu voltar, que eu durma tranquila, para me reabastecendo para o dia seguinte. E isto acontece comigo e pode acontecer com qualquer um de nós. Muita paz a todos. Muita paz, meus irmãos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários